Para tudo o que estiver fazendo. Respira fundo. Porque o que vou te dizer agora vai mudar como você enxerga cada momento em que sentiu que Deus não respondia. Você passou tanto tempo pedindo uma resposta, que não percebeu que o silêncio era a resposta. Ele não estava ausente. Ele estava construindo. E se você ficou até aqui, não foi por acidente. Fica. Não pule nada. Porque cada palavra daqui para frente foi feita para você. Você orou. Não uma vez. Não duas. Você orou com o peito aberto, com lágrimas que ninguém viu, com fé que se segurou nos fios mais finos que existem. E o céu parecia fechado. Não havia sinal. Não havia confirmação. Não havia voz. E aos poucos, um pensamento começou a se instalar por dentro, um pensamento que você nunca ousou dizer em voz alta, mas que estava lá, quieto, pesado. Será que Deus está me ouvindo? Isso não é falta de fé. Isso é ser humano. E é exatamente aqui que essa mensagem começa. Porque o silêncio de Deus não significa o que você pensou que significava. E hoje você vai entender o que estava acontecendo por trás de cada oração que parecia não chegar a lugar nenhum. Filho, filha, eu quero que você entenda uma coisa antes de tudo. Eu ouço tudo. Cada palavra, cada gemido, cada pensamento que você nem colocou em palavras ainda, eu ouço. Mas nem tudo que ouço eu respondo na hora. Não porque me importo menos. Porque me importo demais. Você já deu algo para alguém antes da hora e viu aquilo se quebrar nas mãos deles? Eu não faço isso. Quando demoro, não é descuido. É que estou preparando tanto o que vou entregar quanto quem vai receber. E às vezes, ouça isso, às vezes a maior prova de amor que posso te dar é não responder ainda. Porque a resposta que você pedia na pressa não cabia no tamanho do que eu estava construindo para você. Tu pedias pela porta aberta. Eu estava construindo o quarto que ficaria do outro lado dela. Tu pedias por velocidade. Eu estava reforçando o alicerce para que o que viesse não desabasse. Tu pedias por sinal. Eu estava formando em ti a sensibilidade para reconhecer o que eu enviaria. Por isso fiquei em silêncio. Não por abandono. Por arquitetura. Há algo que acontece no silêncio que não acontece em mais lugar nenhum. É lá que o caráter se forma. É lá que a fé deixa de ser emoção e vira estrutura. É lá que você descobre o que realmente acredita, não o que diz acreditar no louvor de domingo, mas o que sustenta quando o louvor acaba e a dificuldade continua. Moisés ficou 40 anos no deserto. Não 10, não 2, 40. E foi no deserto que ele deixou de ser príncipe do Egito e se tornou libertador de um povo inteiro. José ficou anos numa prisão que não merecia. Traído pelos irmãos. Esquecido pelo copeiro. Ignorado pelos homens. Mas não esquecido por mim. E quando o tempo chegou, saiu da prisão direto para o palácio. Abraão esperou décadas pela promessa carregada em suas mãos. E quando o filho nasceu, a espera não parecia mais punição. Parecia propósito. Você acha que a história deles era diferente da sua? O mesmo Deus que os conduziu no silêncio é o Deus que está contigo agora. E o silêncio que você viveu não foi diferente do silêncio deles. Foi escola. Foi forja. Foi amor com paciência. Agora preciso que me ouça de perto. Porque o que vou falar não é genérico. Não é palavra para a multidão. É para você. Eu te vi quando acordaste com o peito fechado e fingiste que estava tudo bem porque não tinha para quem contar. Eu estava lá. Eu te vi quando cuidaste de todos ao teu redor, dos filhos, dos pais, do cônjuge, dos amigos, e quando finalmente ficou sozinho, não sobrou energia nem para orar. Eu estava lá. Eu te vi quando sorriu na frente de todos e chorou sozinho no banheiro, no carro, debaixo do chuveiro. Nos lugares onde ninguém vê. Eu vi. Eu te vi quando ficaste firme sem aplauso. Quando escolheste certo quando o errado era mais fácil. Quando perdoaste sem ser pedido. Quando oraste por quem te machucou. Quando continuaste,
quando tudo dentro de ti queria parar. Cada gesto, cada renúncia, cada momento de fidelidade que ninguém viu. Eu anotei, eu guardo, e não deixo sem resposta. Há algo que você nunca disse a ninguém. Não porque não havia palavras, mas porque tinha medo do que as palavras revelariam. Havia momentos em que você duvidou se ainda era amado por mim. Havia noites em que a sensação de invisibilidade era tão pesada que você precisava se convencer de que valia a pena continuar. Havia situações em que você comparou sua vida com a dos outros e não conseguiu entender por que os outros pareciam avançar enquanto você parecia andar em círculos. E aquela comparação doeu mais do que deveria porque você não é invejoso. Você só estava cansado de não entender. Hoje eu entro exatamente nesse lugar. Não para julgar o que você sentiu, para curar. Porque o que foi guardado por medo vai ser libertado por amor. O que foi carregado sozinho, agora vou carregar com você. Nunca foi para você aguentar tudo. Era para você confiar em mim. E a diferença entre aguentar e confiar é a diferença entre exaustão e paz. Agora me ouça com toda a atenção que você tem. O que vou declarar sobre sua vida não é palavra de consolo. É decreto. A oração que você fez com fé, mesmo quando não sentiu nada, foi registrada. A lágrima que caiu em silêncio, mesmo quando ninguém estava lá para segurar, foi guardada por mim como semente. E semente não fica enterrada para sempre. Chega a hora em que ela rompe o chão. Essa hora é agora. Eu declaro que o que estava travado começa a se mover. Não da forma que você imaginou. Da forma que eu preparei, que é maior. Eu declaro que aquela situação de saúde que parecia definitiva, está sendo tocada agora por um poder que médico nenhum explica. Eu declaro que aquela relação que parecia quebrada sem conserto está sendo alcançada pelo meu espírito. E o que eu curou não volta a doer, volta a viver. Eu declaro que aquela área financeira que parecia uma parede sem porta, está recebendo a chave que só eu tenho. Eu declaro que o seu nome que alguns quiseram associar ao fracasso, à vergonha, à demora, está sendo reescrito por mim. E quando eu escrevo, ninguém apaga. Fica aqui comigo mais um pouco. Porque o que vou te mostrar agora é o que o silêncio estava construindo enquanto você esperava. Você sabe o que acontece com o ouro antes de ele se tornar joia? Ele passa pelo fogo. Não uma temperatura amena. Fogo real. Intenso. Que funde, que purifica, que separa o que é ouro do que não é. E o ourives não coloca o ouro no fogo com descuido. Ele fica de olho. Controla a temperatura. Sabe exatamente quanto tempo é necessário. E tira na hora certa. Não antes, não depois. Eu sou esse ourives. O fogo que você atravessou não era punição. Era purificação. O que foi retirado de você nesse processo? As relações que se afastaram, os planos que não saíram, as portas que fecharam, não foi perda. Foi separação. Porque ouro puro não pode carregar impurezas. E o que eu estou prestes a te entregar exige um vaso purificado. Você passou pelo fogo. E o que sobrou depois dele é mais valioso do que o que havia antes. Tem algo que preciso te dizer especialmente. Para quem parou de orar por aquilo. Não porque não quer mais, mas porque cansou de esperar. Porque a esperança repetidamente frustrada dói de um jeito diferente. E às vezes é mais fácil fingir que não quer mais do que continuar querendo sem ver resposta. Eu sei disso. Mas precisa ouvir. O meu trabalho não depende do seu ânimo. O que eu prometi, segue valendo. Mesmo quando você parou de pedir. Mesmo quando a fé parecia mais hábito do que convicção. Mesmo nos dias em que a única oração que saiu foi o silêncio. Eu continuo trabalhando. Porque o meu compromisso não é com a sua energia. É com a minha palavra. E a minha palavra não cai ao chão sem cumprir o que foi enviada para fazer. Então aquilo que você parou de pedir, eu não parei de cuidar. Está mais próximo do que imagina. Está mais adiantado do que parece. E quando chegar, você vai entender por que demorou. E não vai se arrepender da espera. Chegou o tempo da revelação.
O que foi plantado no escuro começa a brotar onde a luz chega. E eu quero que você entenda o que está por vir, não com a mentalidade de quem sobreviveu ao deserto, mas com a mentalidade de quem está entrando na terra prometida. Porque tem diferença. Quem sobreviveu ao deserto anda com medo de voltar. Quem entrou na promessa anda com consciência do que foi conquistado. Você não vai apenas sair do que passou. Você vai entrar em algo. Vai entrar numa fase onde o que antes exigia esforço desproporcional vai fluir com uma naturalidade que vai te surpreender. Vai entrar numa fase onde portas se abrem sem que precise bater com os punhos machucados. Vai entrar numa fase onde o favor de Deus vai ser tão evidente que as pessoas ao teu redor vão perguntar o que mudou. E a resposta vai ser simples: o tempo chegou. Aquele parente pelo qual você orou anos vai começar a se mover em direção a Deus de um jeito que você não esperava. Aquela situação na sua casa que parecia crônica, aquela tensão, aquele frio, aquela distância, vai começar a derreter. Não porque você forçou, porque eu entrei. Aquele projeto que você guardou por medo de não dar certo, eu sopro vida sobre ele agora. Aquela ideia que você julgou pequena demais, nas minhas mãos, o pequeno se multiplica. Lembra dos pães e dos peixes? Eram poucos. Eram simples. Eram insuficientes. Mas quando entregues nas minhas mãos, alimentaram o que parecia impossível de alimentar. O que você tem é suficiente para começar. Eu me encarrego do resto. Preciso falar agora com uma parte específica de você. Não com quem você mostra para o mundo. Com quem você é quando fecha a porta e não precisa mais sustentar nenhuma aparência. Com quem você é quando o cansaço não é mais físico. É aquele cansaço de dentro que não some com sono, que não passa com fim de semana, que não tem nome mas tem peso. Esse cansaço eu conheço. E hoje eu entro especificamente nele. Não para te dizer para ser forte. Você já foi forte demais por tempo demais. Para te dizer, pode descansar em mim. Não desistir. Descansar. Tem diferença. Desistir é largar a fé. Descansar é confiar que eu não larguei você. A paz que eu dou não depende de circunstância. Ela invade por dentro e se torna âncora. E mesmo com a tempestade lá fora, você pode estar ancorado aqui dentro. Não porque o problema acabou. Porque eu sou maior do que o problema. Hoje eu renovo em você a capacidade de continuar, não com esforço, mas com direção. Não com força de vontade, mas com graça. Aquela ansiedade que acorda antes de você, aquele aperto no peito sem explicação. Aqueles pensamentos que chegam de madrugada quando tudo está quieto, estão sendo confrontados agora. Não supridos. Confrontados. Porque eu não vim para abafar o que você sente. Vim para ir na raiz do que gerou tudo isso. E na raiz há uma mentira que foi plantada há muito tempo. A mentira de que você está sozinho. Hoje eu arranco essa mentira pela raiz. Você nunca esteve sozinho. Nunca. Em nenhum dos dias que pareceram os mais solitários. Em nenhuma das noites que pareceram as mais longas. Em nenhum dos momentos em que sentiu que era o único a lutar por aquilo. Eu estava lá. Do começo. E continuarei. Agora preciso falar sobre quem você é. Porque ao longo do caminho, algumas vozes foram dizendo coisas sobre você. Algumas em voz alta. Outras nos seus próprios pensamentos. Que você chegou tarde demais. Que você perdeu a janela certa. Que o que aconteceu com você foi resultado do que você fez ou deixou de fazer. Que há pessoas mais capacitadas, mais ungidas, mais dignas. E você ouviu essas vozes mais vezes do que deveria. Hoje eu as silencio. Você não é o que disseram sobre você. Você é o que eu formei em você. E o que eu formo tem valor que nenhuma opinião humana cancela. O ouro mais puro é o que passou pelo fogo sem se perder. E você foi provado e aprovado. Seu nome está nas minhas mãos, não como alguém que precisa ainda provar algo, mas como alguém que já foi escolhido. A partir de agora, palavras lançadas contra sua identidade perdem o efeito. Críticas injustas não encontrarão mais o mesmo lugar para aterrissar. Porque você vai saber, de dentro, quem é. E quem sabe quem é em mim não precisa da aprovação de quem não sabe quem é em si mesmo. Então eu declaro sobre sua vida hoje:
o silêncio acabou. Não o silêncio das circunstâncias, porque circunstâncias ainda vão existir. O silêncio da dúvida. O silêncio do abandono. O silêncio de achar que não era ouvido. Esse silêncio acabou. Porque agora você sabe. O que pareceu ausência era presença ativa. O que pareceu pausa era preparação profunda. O que pareceu perda era proteção que você ainda não entendia. Você não vai sair daqui igual. Porque o que foi falado hoje tem selo. Cada área que parecia estática, está em movimento agora. Cada dor que parecia definitiva, está sendo tocada agora. Cada sonho que parecia pequeno demais para Deus, nas mãos dele, não existe pequeno demais. O silêncio que você viveu não foi o fim da história. Foi o prefácio do melhor capítulo. E o melhor capítulo começa agora. Se essa mensagem chegou onde precisava chegar, deixa o like agora. Se inscreve no canal. Não é gesto pequeno. É você dizendo, eu precisava ouvir isso. E isso vai fazer essa palavra chegar em mais alguém que também está no meio do silêncio sem entender o que ele significa. Compartilha com quem você ama. Porque às vezes a mensagem certa chega pela mão de quem te conhece.